Estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara e desta vez nós, ao invés de um artista, nós vamos conversar com uma pessoa que comanda vários artistas, que organiza vários espaços. Eu me refiro a Lu Maia, que é presidente da FUNESC, a Fundação Espaço Cultural, e eu destaquei a palavra fundação, porque somente fora dos espaços do Espaço Cultural, tem o Teatro Santa Rosa, tem um teatro em Cajazeiras. Como é que comanda tudo isso? Dá trabalho? Dá bastante trabalho, mas a gente está aqui para trabalhar, né? Então, eu tenho uma equipe muito boa, uns funcionários muito comprometidos. É claro que a gente sempre se depara com alguns problemas no dia a dia, que isso daí é da rotina de qualquer órgão. Mas eu sou muito feliz em estar aqui à frente da Fundação Espaço Cultural e, na medida do possível, a gente vai colocando essa casa em ordem, como a gente está pretendendo agora com a grande reforma que já começou. Por falar em casa em ordem, realmente tem uma coisa assim que, em relação ao que ele já foi, num determinado tempo, o Espaço Cultural assim viveu uns momentos de quase que abandono. A gente circulando aqui pelo espaço, a gente nota locais que não é digno daquele espaço cultural que a gente viu nascer nos anos 80. E essa reforma, que envolve recursos da ordem de 19 milhões de reais, vai dar para fazer o que mesmo, Lu Maia? Olha, é lamentável, né, esse seu comentário, porque é uma realidade, né? Porque, infelizmente, construíram uma coisa dessa gigantesca e não sei se foi a dificuldade na época, mas não se planejaram um plano de manutenção. Então, tudo que fica ali usando, um dia se acaba. Então, eu acho que é uma atitude muito digna, uma atitude política, muito digna do governador Ricardo Coutinho, e investir na cultura através desse viés. Investir na cultura através da base dela. O que adianta a gente fazer grandes shows e tá aí as coisas caindo em cima dos artistas, em cima da população? Então, eu acho que é uma atitude política muito digna, né? E a outra pergunta mesmo, qual foi? Eu já queria falar de outra coisa. Sim. Você deixou aí, você deixou um mote aí para mim e a outra questão. Quando isso aqui foi fundado, eu me lembro, inaugurado, eu digo a gente, muitos jornalistas, a gente criticava que era uma coisa monstruosa, que era um recuo. Ao invés disso, o governo deveria investir na população e não fazer esse monstrengo. E hoje a gente nota que o espaço está pequeno, tanto que estão fazendo outro, um centro de convenções, exatamente, sem que utilize bem esse aqui. Essa reforma vai possibilitar que esse espaço seja mesmo utilizado e a população possa aproveitar dele? Olha, nesses 2 anos, a gente fez muita coisa que a gente pôde explorar cada canto desse espaço cultural. Através de parcerias, através de investimento direto, através de nossos projetos já fixados e planejados anualmente. A gente abriu a casa para ele ser mais utilizado, inclusive sem cobrar nada. Por exemplo, nesse sentido, nós temos o hip hop ensaiando aqui, a gente tem a capoeira, a gente tem oficinas de teatro que nós proporcionamos, nós temos oficina de violão, temos aqui o pessoal das espadas, que quando eu cheguei aqui, eles eram marginalizados, ficavam num canto, e quando eu passava, eles diziam: olha, presidente, vamos parar. Então, eu chamei para a minha sala e digo: vamos formalizar aqui a nossa parceria. Então, assinamos um contrato de responsabilidade entre si. Então, eles estão aí, tem suas datas, tem o pessoal também da dança, enfim, a gente está utilizando. E que um estado, uma cidade, um país sem investir na cultura não está investindo totalmente no seu povo, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Não adianta a pessoa viver só de comer,
só de vestir. Ela tem que ter diversão, tem que ter cultura, tem que conhecer a sua história. Então, eu acho que o espaço cultural, ele proporciona muito isso através dos seus vários segmentos que a gente tem aqui. Mas veja só, a gente tem visto mais aqui coisas do tipo feira, né? Feira de imóveis, feira até de veículos, já vi aqui. Coisas que têm a ver com capital e não objetivamente com cultura. O festival, por exemplo, parou. Há projeto para o festival voltar aqui no Espaço Cultural? É importante que a gente também tenha receita, né? Então, muitas feiras que vieram para cá, elas, primeiro que não tinham espaço para funcionar. E é interessante para o Estado a gente ter receita no Estado e receita própria do próprio espaço cultural. Então, essas feiras, elas foram uma forma da gente atender uma demanda, até porque não se tinha um centro de convenções que a gente vai ter agora definitivamente. Eu acredito que a partir de agosto já vai estar todo concluído, eu acredito que assim estava planejado, mas as feiras, elas nos ajudaram a ter essa receita. Então, a partir do momento que nós entramos aqui, a gente até limitou algumas feiras, por exemplo, de animais eu não posso mais ter. Eu não concordo que tenha feira de animais, porque era desordenada essa ocupação. Então, quando eu cheguei aqui, o pessoal, os próprios funcionários já das antigas, como dizem, disseram, Lu, até dentro dos banheiros públicos, as pessoas davam banho nos bodes. Assim, passava 2 meses aquele banheiro podre, fedorento. Né? Então, e tem o parque, né, de animais aí. E tem o parque. Eu acho que... Aí você diz, não, cada coisa no seu lugar. Tudo bem que aqui é um centro de cultura, mas para atender essa demanda e para atender a uma receita, a gente teve que abrir mão para algumas. Né? A Feira de Supermercado, que é uma feira extremamente organizada e que traz vários empresários de todo o país para cá, para dentro. Tem a oportunidade de conhecer a nossa cidade, conhecer o investimento que eles podem fazer aqui dentro dessa cidade. Eu acho importante também. Mas, como já tem um espaço adequado, que vamos dizer é o centro de convenções, a gente vai ter que investir mesmo em cultura, fazer feiras culturais. Tem aí uma turma que já está querendo fazer uma feira dos municípios culturais aqui dentro. Isso aqui é ótimo. Né? Imagina a gente fazer uma coisa que eu estava idealizando, uma feira de troca de instrumentos, musical, com tocar de um lado, um cybercafé de um outro. Enfim, e a gente está com essas ideias assim, modernistas e práticas e baratas e que a gente consiga assumir realmente o nosso papel. Veja só, o espaço cultural ele tem uma vantagem muito grande de ser assim no centro, quase no centro da cidade, né? É verdade. E esse centro de convenções, talvez João Pessoa esteja precisando mesmo, mas ele vai acomodar mais grandes eventos políticos e convenções, o nome até já diz. E é distante da cidade, não é uma coisa que o povo vai frequentar. Não há, a gente tem que reconhecer isso. Aí o espaço cultural, a gente imagina essa reforma vai proporcionar uma coisa que a gente antigamente brigava muito por isso. Aos domingos aqui, poderia ser um centro de cultura, jogar os bairros aqui. Você falou nos municípios, mas os bairros também vêm para cá com suas expressões culturais. No domingo fica morto o espaço cultural num local bom para a cidade, para o povo de fácil acesso. Nós temos todas essas vontades, mas a gente se depara diante de uma coisa chamada funcionalismo público. Nós somos um centro de cultura, mas o regime de trabalho é como se fosse numa secretaria de administração. E a gente se depara com um quadro reduzido e que não dá para você fazer escala de trabalho para ter funcionário 24 horas. Então, na medida do possível, a gente vai dando folga para um, dando folga para outro, para estar final de semana. Ele abre mão de estar com a família dele, mas eu tenho uma biblioteca funcionando aos domingos, eu tenho galeria, eu tenho um museu, sabe? Eu tenho muitos espetáculos das orquestras aqui dentro, mesmo que sejam aos domingos, às vezes
geralmente é nas quintas, mas a gente traz também projeto para o sábado e domingo para cá para dentro. Não está muito assim, não. Tá? Ele tá mais habitado, sim. Inclusive, o pessoal do rock gosta muito de fazer as coisas aos domingos. Por outro lado, Ademilson, a gente tem que cumprir um termo de ajustamento de conduta. Pensa numa coisa engraçada. O Espaço Cultural, ele se instalou aqui na década de 80, né, que foi mais ou menos em 83, 82. E as casas algumas casas já tinham. Então, a construção foi sendo ampliada de casas, prédios. Então, as pessoas foram chegando e já se incomodando com o espaço cultural. Quer dizer, se fosse a questão, cada um que respeite o espaço do outro, e a gente está fazendo isso. Mas a gente, por ser maior, acaba a gente tá desrespeitando o sono, acaba a gente tá desrespeitando uma igreja. E para isso, né, a gente, ainda na época de Tarcísio, de Maurício Buriti, fizeram um termo de ajustamento de conduta que os eventos contratados para cá para dentro pelo governo ficaria até meia-noite. Musical, o que fizesse barulho. E os que fossem produções externas ficam até 11 horas da noite. Então, muitos produtores, eles ficam assim, meu Deus do céu, como é que pode? Geralmente a vida noturna começa às 10, né? Geralmente as pessoas não querem sair de casa direto do trabalho para vir numa sexta-feira para um show, para um teatro, porque querem em casa tomar um banho. E a gente sabe que mesmo que o espaço cultural seja central, ele não a gente tem um trânsito grande, que João Pessoa está crescendo demais, o número de carros está crescendo demais, sabe? Quer dizer, problema de shows, de grandes eventos aqui, tem problema aqui. Temos problema. É por isso que sobra tudo para o busto de Tamandaré. Muitas coisas, porque lá, apesar de ter também um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, quem faz ali, mas acredito que é menos confusão do que aqui. Então, às vezes eu fico louca com a minha diretora Dora, que é de eventos, vai lá, fique na cola lá do cara do som, caso passe, minha ordem é desligar, porque eu não quero pagar multa. Então, o gestor, se ele passar e a gente tiver alguma reclamação que foi para o Ministério Público de novo, eu pago do meu bolso R$100 mil, que eu não sei nem de onde tirar. Agora, então, vamos por parte agora. Pode. 3 orquestras, né? Sim. A Sinfônica. A Orquestra Sinfônica da Paraíba, que a gente chama da Orquestra Adulta. Adulta. A Jovem, né? E que até de 16 aos 28 anos a Jovem. E tem a Infantil, né? Que são crianças que podem entrar aqui a partir de 5 anos. A orquestra infantil são crianças voluntárias, né? Até pagar antes da nossa gestão, elas pagavam. Para elas se inscrever na orquestra, elas tinham que pagar semestralmente um valor, né? Para a própria manutenção da orquestra. Mas, quando a gente entrou, a gente viu que era um valor tão irrisório, tão que não ia contribuir, não ia mexer muito nas casas decimais do nosso saldo. Então, por que não, já que nós somos público, os pais dessas crianças pagam impostos, por que não a gente oferecer isso gratuitamente? Agora, temos que ter um critério rigoroso. Não vamos trazer pessoas que tenham condições financeiras de contratar um professor, contratar uma escola. Vamos primar pelas pessoas que querem, que os pais não tenham tanto capacidade financeira e que quer ver o filho num palco tocando seu violino. Aprendendo, pelo menos. Aprendendo. Agora, aprendendo. Tudo bem, vamos falar um pouco de teatro e de cinema. Porque no meu tempo de criança, não. O cinema era uma coisa popular mesmo. Era. Hoje virou uma coisa de shopping center. E é caro, vamos ser francos. É verdade. E aqui tem um cinema, né? Tem
tem um cinema aqui. Cine Banguê. O Cine Banguê Que, na funcionou há algum realidade, tempo, mas está parado. Por quê? Olha, Ademilson, aí eu volto na criação. Criou-se um cinema que não é um cinema, é uma sala imensa, que não tem acústica, que não tem condições de ser realmente um cinema. Então, hoje em dia, a gente está fazendo essa reforma aí para ver se adequa cinema junto com ele sala tá de incluído concerto. na reforma. Está incluído na reforma. Para ver se inclui cinema e ver sala de concerto. O governador mandou o pessoal se virar para ver se adequa a essas duas coisas ali dentro, né? Porque nós temos também o Cine Digital. O Cine Digital está sempre em pleno funcionamento, com parcerias que a gente faz com a Aliança Francesa, com o Tintim Clube, com a ABD. A gente oferece, através do cinema, filmes nacionais, paraibanos ou internacionais, como franceses, alemães, de graça. De graça, mas parece que o povo não gosta de nada de graça. Parece que tem que pagar bem caro para que presta. Então, cada coisa maravilhosa. Olha, a gente teve um período que a gente chamou, era o artista e o filme dele aparecendo depois, ia ter um bate-papo com a galera dizendo, pô, gostei do filme, como foi feito isso, como foi que você criou isso, por que você pensou nessa história, né? Então, o Cine Digital, que cabe em 80 pessoas, ele sempre está em funcionamento. O Cine Banguê, que já há muito tempo não serve para cinema. Então, foram lá que a gente apresentou, né, os nossos belíssimos concertos internacionais e nacionais da Orquestra Sinfônica da Paraíba, incluindo as 3 orquestras. E o teatro, no caso, fora das paredes, o Paulo Pontes, eu acho que é a mesma coisa do cinema, né? Ele funciona eventualmente com peças, mas não é um espaço. Então vamos ficar no Paulo Pontes ainda. Vamos. O Paulo Pontes a gente não costuma ver peças de artistas, de grupos daqui, porque é caro. É por isso que eles procuram o Teatro Santa Rosa, mesmo sendo também fazendo parte da fundação. O Teatro Paulo Pontes a gente costuma ver somente peças com artistas globais, principalmente. Por quê? Porque o custo é alto, paga-se um aluguel para isso, como é? Depende muito da produção de cada grupo. Por exemplo, a gente passou janeiro todinho com o Pastoril Profano. Só tem Pastoril Profano? Infelizmente, a gente tem muitos grupos de teatro aqui que ele não conseguem caminhar ainda com as próprias pernas, né? O Pastoril é um caso à parte. O Pastoril ainda consegue, mas ele tem muitos patrocinadores. Edilson é um cara extremamente empreendedor, ele corre atrás mesmo, ele batalha. Ele não fica com o pires na mão pedindo de governo, não. O que a gente faz é uma parceria aqui interna que ele paga tudo direitinho, que concede uma besteirinha aqui ou ali, mas ele é muito independente. E ele consegue manter a casa cheia o mês todo, é tanto que ele está se mudando para lá, para o Arena, porque o teatro agora deu uma parada, né? Só esperando a reforma. Como o Banguê também já está parado, só esperando a reforma. Então ele está indo para o Arena enquanto a reforma não chega para lá. E é casa cheia todo o tempo. Eu acho que nós já fizemos apresentações aí de grupos paraibanos, sim, nós proporcionando. Então, não dava para o Estado, também. Não dava para a Funesc, promover isso não, não tem recurso para isso não. Porque aí poderia ser uma peça. O Pastoril não, o Pastoril já é um pessoal, já, como você diz, é empreendedor. Mas assim, para o Estado bancar, a Funesc bancar, não há condições não. A gente banca, sabe o que a gente banca? A gente banca o Dia Internacional do Teatro, da Dança e do Circo. A gente sai nos municípios fazendo apresentação, seja na rua, seja nos 14 teatros que nós temos ao longo do estado. Nós fazemos nas praças, agora mesmo, dia 27 de março, é o Dia Internacional do Teatro. A gente faz circular
os inúmeros grupos que temos por aqui na Paraíba. Então, o grupo que é de Cajazeiras se apresenta em Pombal, o de Pombal se apresenta em Patos, o de Patos se apresenta em Campina Grande, enfim. E a ocupação do teatro aqui a gente faz através da mostra estadual, assim como a gente faz lá no próprio Teatro Santa Rosa. Mas a maioria dos grupos aqui, que tem um nome já, eles gostam de fazer em lugar mais pequeno, gostam de fazer no Teatro Santa Rosa. Então, o Teatro Santa Rosa é procurado, em janeiro já, se a gente não se cuidar, fecha o ano todinho com a agenda. Mas muitos, eu enfatizo, que falta os artistas, os grupos teatrais serem mais organizados, serem mais empreendedores, certo? E a questão de participar mesmo da mostra. A mostra é um edital público, né, que a gente consegue revelar vários grupos de outros estados. E a gente também tem espetáculos de dança que acontece aqui. Nós temos a Semana Zelins do Rego, que ela foi ampliada, que hoje em dia a gente usa cinema, teatro, literatura, tudo espalhado aqui. A gente usa todos os espaços. E os corais estão atuando? Estão funcionando? Estão atuando. Inclusive, são muito requisitados para o interior. Né? No Natal, o nosso coral atuou. De vez em quando chamam... São 2 corais? São 2 corais, o infantil e o adulto. De vez em quando as entidades chamam para cantar, alguma secretaria chama para cantar num evento grande, onde tem vários secretários, onde várias pessoas de vários estados ou de vários municípios. Cantam também na Semana da Criança. Perdão, eu não vi ainda, eu não tive o prazer de assistir ainda. Mas são corais mesmo, tanto o infantil quanto o adulto? Porque a gente tem muitos corais aqui na cidade, que é um grupo de pessoas cantando todo mundo numa voz só, como quem está tomando banho, tá entendendo? Não há uma distribuição de vozes. Tem um coral, vários órgãos públicos aqui tem corais, mas não são corais como aquele da Universidade Federal, até pouco tempo atrás. São corais mesmo bem produzidos? Olha, o problema de um coral ou de um grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho, está na forma de administrar. Como é que vai colocar essas pessoas, como é que vai tirar também, porque tem que pensar, porque tem muita gente que canta, que não é cantor, que está lá por gostar. É uma coisa que vem de dentro e que eles se sentem muito bem. Para tirar isso aí é uma coisa muito delicada. É verdade. Então, o que a FUNESC investiu? Investiu em contratar um maestro, inclusive um maestro como coordenador e um maestro como o próprio maestro, certo? Nós cuidamos de contratar uma técnica vocal. Então, começamos a colocar o profissional na área. Então, ele vai ter que, ele já está fazendo isso, estudar o grupo dele para ver se é realmente a equipe que se precisa. Então, a gente está nesse processo de mudança, né? Então, tem senhoras ali que são cantoras já de muitos anos que estão aqui, né? Ah, mas a voz dela hoje não corresponde mais. Como é que eu vou fazer com essas pessoas? Eu vou simplesmente dizer, olha, você é inválida daqui para cá. Não, tem que pensar no ser humano. Está ali, se sente útil, se sente importante. É fazer com que o coordenador, o técnico vocal, trabalhe aquela pessoa. Não é as pessoas não são descartáveis. Né? Se tem alguma crítica para o nosso coral, essa crítica vai ter que ser diminuída, porque a gente está investindo em profissional de ponta. O profissional que está lá na ponta, cuidando da voz do um, dizendo, olha, vá na pessoa que cuida de voz, né? Vá fazer alguma fisioterapia para isso e volte aqui para você chegar melhor, porque você pode estar com algum problema e tal. Então, é questão humana também. E vão saindo algumas pessoas, a gente vai tendo critério maior de colocá-las. Olha, Lu, a gente já está caminhando assim para o final do programa, então eu acho que a grande novidade, o que a cidade espera,
é ver esse espaço cultural realmente melhor, né? E o governo, no começo desse ano, deu um passo nesse sentido. O que é que as pessoas, o que é que a cidade pode esperar, não a curto, mas pelo menos a médio prazo dessa reforma? Qual será a cara do espaço cultural aí nos próximos meses? Olha, vai ser um espaço cultural arrumado. Arrumado. Não vamos fazer construções aqui dentro que o povo vai dizer, eita, agora o teto tá ondulado. Agora a praça tá com piso de... Não, o piso vai ser ajeitado, esses boxes vão ser ajeitados, certo? Não vai ter nenhuma construção nova. Vão ser ajeitados, não ele, a gente derruba e constrói, né? Um pouquinho maior, com mais dignidade, já que tem o pé direito alto, coloca uma parte para depósito em cima, para dar o conforto e também dar a beleza ao próprio box, que inclusive a gente vai fazer um edital para chamar mais coisas culturais. Ah, é isso. Com essa nova estrutura, aí em termos de evento, o que vai melhorar, o que vai poder proporcionar, que hoje não pode, por exemplo? Como que hoje não assim, pode? Sim, que não tem a estrutura hoje, que com essa reforma vai possibilitar, né? Vai proporcionar. Olha, por exemplo, dentro dos teatros, a gente vai ter um amadeiramento novo, os cupins vão todos embora, se Deus quiser, vão fazer as malas dele através de uma dedetização primeiro, e as cadeiras vão ser trocadas, o sistema de ar-condicionado, né? Que isso é uma polêmica. Por falar em cupim, uma das coisas muito polêmicas desse espaço cultural, agora isso não pode ficar fora do nosso bate-papo. Uma das coisas muito polêmicas desse espaço, no começo foi o desaparecimento de um monte de equipamentos que foram adquiridos logo na inauguração e sumiu, que tinha um projeto para ter um restaurante também não teve. Disso ninguém fala mais, acabou mesmo. Olha, o restaurante teve, mas parece que não funcionou mais de 3 meses. Era muito caro, né? Toda uma prataria, uns pratos muito bonitos, uma cadeira, todo um sistema de cozinha de inox. Eu cheguei aqui, a gente fez o levantamento e não encontramos algumas coisas, como diz, não, o elevador roubaram. Então a gente não tem prova se roubou. Então o próprio administrativo fez o levantamento de algumas coisas que faltavam aqui e realmente faltava. Então esse é um relatório grande que a gente vai apresentar ao governador, né? Porque antes da reforma a gente está fazendo um grande relatório e depois da reforma para entregar a ele, para mexer no que a gente está mexendo hoje e que não vai sumir nada. Não vai sumir nada. Por quê? Porque tudo que estão mexendo, tira uma viga, a construtora anota. Inclusive, em vários projetos tem dizendo se é reaproveitável ou não. Por exemplo, nesses auditórios. Tirou carpete, tirou uns plásticos lá, tirou um teto e ele faz tudo que sobrou e diz assim, olha, Funés, isso aqui não nos serve, a gente recebe, vê se não tem condições de uso nenhum e a gente vai ver se manda para algum lugar que precise, através de uma doação legal, e o que não prestar vai para o lixo mesmo. Então, tudo que estão tirando hoje não vai ser aleatoriamente alguém pegar como se fosse seu, levar para casa. Ah, a Funés está fazendo a reforma, vou pegar aquele cano ali. Não, a gente está fazendo todo um levantamento através da nossa diretoria administrativa, nosso departamento de patrimônio. É bom que seja assim, porque o que... Tem que ser. O que sumiu, o que desapareceu, na época pelo menos era coisa de valor, né? É porque existe aquela coisa, sai gestão, entra outra gestão e fica um vago e tal, aí todo mundo pensa, eita, agora vamos pegar. Essa Quer cultura... dizer, de externo, não sei quem entrou, aqui dentro do espaço cultural nós temos uma grande possibilidade de entrar pessoas da rua e que eles entram e que a gente já foi inclusive assaltado, né? Então... cheguei uma vez, entraram no meu escritório ali, arrombaram a porta, não sei o que foram ver lá, não viram nada e foram embora.
né? Então, até hoje não descobriram quem foi, mas nas câmeras que existiu, eram pessoas desconhecidas. Foi esse contexto da meio abandono que eu me referi no começo. Mas essa cultura do roubo tem que acabar, principalmente aqui no Espaço Cultural. Olha, muito obrigado, viu, por você ter atendido nosso convite. E não precisa nem dizer, né? A gente veio para aqui, para a casa dela, para a casa que ela está tomando conta, que é o Espaço Cultural. Tem aí um minutinho para suas considerações finais. Sim. E mais alguma coisa que queira acrescentar ao nosso telespectador? Olha, eu estou muito satisfeita com o resultado de 2013. A gente investiu em capacitação, a gente investiu em acesso, né? Hoje em dia nós temos um espaço cultural mais acessível. As pessoas não estão pagando para vir ensaiar, não estão pagando para vir treinar. Então ele está muito mais, vamos dizer, muito mais aberto à conversação, né? Sempre estou recebendo artistas que diziam que nunca foi recebido por um presidente, né? Porque funcionários que diziam, eu nunca entrei aqui na sua sala, eu trabalho aqui há 25 anos. Enfim, eu acho que ele está muito mais humanizado, eu acho que ele está muito mais acessível e está querendo acertar com todos os funcionários que estão aqui hoje, né? Que ficaram desde os seus princípios, desde o princípio da criação do espaço cultural. E a gente vai continuar trabalhando mesmo com vários equipamentos aqui parados, né, para a reforma. A gente vai para o interior, a gente vai desenvolver projetos extra-FUNESC. Não na dimensão que é aqui dentro, que aqui já está tudo pronto, né? Tem palco, tem teatro e tal. Mas a gente vai continuar nosso trabalho, mesmo que seja reduzido na área de cultura. Tudo bem, então. Muito obrigado. Artistas, procurem mais a Lu Maia. E até o próximo programa.